Olá! Hoje a gente vai fundo nas origens de um ramo do direito que, olha, nasceu de uma revolução e de uma pergunta que é até hoje fundamental. Vamos pensar juntos. Imagina só um Estado que tem poder absoluto, sem limite. Como é que se controla isso? Pois é, a busca por essa resposta não só mudou o curso da história, como acabou criando um campo inteirinho novo do direito. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa com a revolução que deu o pontapé inicial, passa por uma verdadeira crise de identidade, vê como a definição certa foi encontrada, entende as duas faces da administração e, por fim, define o que ela é e o que ela não é. Tudo bem, vamos lá. A nossa história começa num cenário de reis com poder absoluto. Mas aí, lá na França, uma revolução vira o jogo completamente e mostra que, opa, precisava de regras novas. E o que a Revolução Francesa fez não foi pouco, não. Ela não só derrubou a monarquia, mas trouxe ideias que eram, para a época, super radicais. Pensa bem: separação de poderes, o governo das leis em vez do governo de um rei e, talvez o mais importante, a ideia de que as pessoas têm direitos que nem mesmo o Estado pode simplesmente ignorar. E o mais curioso disso tudo, sabe o que é? É que a base do direito administrativo não veio de uma lei pronta, feita pelo parlamento. Nada disso. Ela foi construída no dia a dia, caso a caso, decisão por decisão, em momentos importantíssimos como esses que estão na tela. Essa forma de construir o direito, sabe, caso a caso, na prática, pelos juízes, isso tem um nome: origem pretoriana. E o que isso quer dizer, no fundo? Que esse direito já nasceu com o pé na realidade, lidando com problemas concretos. Por isso ele é tão prático desde o começo. Olha, e para entender essa virada de chave, não tem exemplo melhor que o famoso caso Blanco. Foi ali que a justiça bateu o martelo e disse: espera aí, o Estado não é um cidadão comum, então ele não pode ser julgado pelas mesmas regras. Ficou claro que era preciso criar um conjunto de regras só para ele, e foi aí que o direito público ganhou força. Então, pronto, nasceu um novo campo do direito. Só tinha um probleminha. Ninguém sabia dizer exatamente o que ele era. E aí, começou uma baita crise de identidade que durou um bom tempo. A primeira ideia que tiveram foi a mais óbvia, né? Direito administrativo é o conjunto das leis e pronto. Só que essa visão, a chamada visão legalista, era curta demais. Ela deixava de fora toda a parte importante dos princípios, das decisões dos juízes, enfim, não funcionou. Ok, plano B. Que tal focar nos serviços públicos? Direito administrativo é o que rege os serviços públicos. Parecia uma boa ideia, mas também não encaixava direito. Porque se a gente parar para pensar, a administração pública faz muito mais que isso, né? Ela fiscaliza, ela regula, ou seja, essa definição também ficou incompleta. Essa tabela resume bem a confusão. Cada tentativa, seja legalista, a do Poder Executivo, a do Serviço Público, todas elas pegavam só um pedacinho da coisa. Era como montar um quebra-cabeça gigante, mas cada um só olhava para uma única peça. Ninguém conseguia ver a imagem inteira. Beleza. Se nada disso dava certo, qual foi a solução? Bom, depois de muito debate, de décadas de discussão, finalmente chegaram a uma definição que, essa sim fazia sentido. A grande sacada, a verdadeira virada de chave, foi quando os estudiosos, como o grande Hélio Lopes Meireles, perceberam uma coisa. O foco não tinha que ser numa atividade isolada, como serviço público. O foco tinha que ser na própria ideia de administração pública. E essa percepção levou a definições muito mais completas, como essa da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. É uma definição tão redondinha, tão precisa, que não é à toa que ela é super famosa nos concursos públicos por aí. Mas, para entender essa definição de verdade, a gente precisa sacar um detalhe que é fundamental. A expressão administração pública tem, digamos, duas caras. Uma é o quem faz e a outra é o que é feito. E olha que curioso, a diferença está, basicamente, na letra maiúscula. Quando a gente escreve administração pública com as iniciais maiúsculas, estamos falando do quem. É a estrutura, sabe? Os órgãos, as entidades. Agora, se for com minúsculas, aí a gente está falando do quê? É a atividade em si, a função, o trabalho que é feito. Então, no time do quem, a gente tem a administração direta, que são a União, os estados, os municípios, o núcleo do poder, e a indireta, que são aquelas entidades criadas para tarefas mais específicas, como as autarquias e as empresas públicas. Já o que são as atividades, engloba um monte de coisa. Vai desde o fomento,
que é dar um empurrãozinho para a iniciativa privada, passando pela polícia administrativa, que não é a polícia que a gente vê na rua, mas sim a que regula e fiscaliza, até o serviço público propriamente dito, que é quando o Estado entrega algo diretamente para a população. Ok, estamos chegando na reta final. Para fechar o raciocínio e não sobrar nenhuma dúvida, falta só mais uma distinção, que é super importante. Pensem assim, o Estado tem duas funções principais. A função de governo é a que traça os grandes planos, as estratégias, tipo o técnico que define a tática do time. Já a função administrativa é a que põe a mão na massa, é o dia a dia, a execução. São coisas diferentes e é crucial não confundir. E aqui está o pulo do gato. O objeto de estudo do direito administrativo é justamente essa segunda parte, a função administrativa. Ou seja, ele é o conjunto de regras que organiza a execução, o trabalho do dia a dia. Ele não cuida das grandes decisões políticas, da estratégia geral do país. E isso tudo nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. O direito administrativo nasceu com uma missão clara: limitar o poder do Estado e garantir que ele sirva ao interesse público. A grande questão que fica e que continua moldando esse direito todos os dias é: quem, afinal, define o que é esse interesse público hoje?